Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e sua Mãe Maria Santíssima, sempre sejam louvados. A paz de Cristo, amor de Maria, meus irmãos, é com muita alegria que eu hoje te convido a se preparar para vivenciar esse domingo, esse dia do Senhor, de uma forma diferente. Nós acabamos de celebrar o Sagrado Coração de Jesus e o Imaculado Coração de Maria. E hoje eu venho dar para você um testemunho, meu também, e também de alguns santos, de que grandeza é a Eucaristia. Nós acabamos de celebrar o Sagrado Coração de Jesus, mas muitas vezes nós católicos não temos a noção de que o coração de Jesus é a Eucaristia. Nós somos como pessoas que nasceram ricas, nasceram num berço de ouro e não sabem valorizar. Eu ouvi essa expressão de um ex-pastor protestante, que foi anos pastor evangélico da Igreja Batista, amava muito Jesus, buscava a santidade, porém, quando ele se deparou com o texto de João capítulo 6, no seu original, no grego, e ele começou a se questionar sobre a verdade da Eucaristia, esse homem teve a coragem de mudar de vida, tinha 9 filhos, passou fome, passou necessidade, porque ele descobriu o que era a Eucaristia, quem era a Eucaristia. E ele dizia, aquele Jesus que eu pregava, aquele sangue que eu dizia que tem poder, estava ali. E quando ele fez essa descoberta, toda a sua vida mudou. Eu quero começar esse momento te questionando, meu irmão, minha irmã. Se você que está dentro da Igreja Católica, se você já teve essa descoberta que o Evangelho fala, do tesouro escondido no campo, que quem descobre esse tesouro vende tudo para comprar esse tesouro, né? E isso é a partilha um pouco do meu testemunho da vocação. Quando eu entendi o que era a Eucaristia de verdade, eu quis abandonar tudo para viver só perto da Eucaristia. Quando eu tive esse encontro, essa descoberta, como os discípulos de Emaús, na hora que parte o pão, quer dizer, na Eucaristia, os olhos deles se abriram e eles ficaram tão alegres, mas tão alegres, que fizeram uma viagem, acabaram de viajar 30 quilômetros, fizeram uma viagem de 30 quilômetros de volta, andando, a pé. Tal era a alegria da experiência. O Evangelho diz, os olhos deles se abriram para a luz da graça de Deus. Será que você, meu irmão, já teve essa experiência fortíssima, essa descoberta que dá um sentido para a nossa vida, que dá força para carregar toda a cruz, para atravessar toda a tempestade? Será que você já recebeu essa força? Se você ainda não recebeu, é isso que Deus quer te dar. E eu hoje quero partilhar com você muito brevemente que eu já tive essa experiência, porém depois de mais de 20 anos, a gente vai lutando para que essa experiência não vá se apagando, essa luz não vá se apagando dentro de nós. E o Senhor vai fazendo pela sua graça reacender essa chama. Eu vou contar para você brevemente esse testemunho, mas antes eu quero te dizer que independente da santidade do pregador, né, independente de eu ser pecador como eu sou, a verdade da Eucaristia se impõe, por ela própria, ela se impõe, por aqueles que abrem o coração. A verdade é a verdade, independente de quem esteja falando a verdade, saiba que ela é imperiosa, ela é absoluta, ela é uma pessoa. A verdade é alguém. E esse alguém se manifesta, porque Jesus diz que quem bate será aberto. Quem procura de verdade, seja lá em qual religião estiver, quem buscar vai encontrar a Eucaristia. E eu quero começar, meus irmãos, dizendo para você que se você tem algum conhecido que é ateu, ou que está longe de Deus, não quer saber de Deus, ninguém pode forçar. Nós podemos rezar, nós podemos amar e podemos, se a pessoa estiver com abertura de coração, apresentar a ela algumas verdades, alguns milagres científicos, para ver cientificamente comprovado que não há como explicar a ciência, né? Mesmo assim, nós contamos com o milagre da graça de Deus, porque Deus respeita o coração de cada um. Deus não força ninguém. E eu gosto muito dessa frase, que diz assim, para aqueles que acreditam,
nenhuma prova é necessária. Eu acredito na mensagem de Jesus, tocou meu coração, porque é uma mensagem, ele falou como ninguém nunca falou antes, né? Ele arrebatou o meu coração. Eu sei que é difícil, mas eu quero amar como ele amou, viver como ele viveu. Para aqueles que acreditam, nenhum milagre é necessário, mas para aqueles que não acreditam, nenhuma prova é possível. Não adianta você mostrar todas as provas do mundo, a pessoa sempre vai arrumar uma desculpa e Deus respeita a liberdade do homem. O livro de sabedoria vai dizer, Deus se manifesta àqueles que não ficam colocando-o à prova, não exigem provas, né? Aquele que tem um coração sincero e busca a verdade, com certeza vai encontrar. Só que os corações dos homens estão tão pesados pelos seus apegos, pelas suas ideologias, pelas suas buscas pessoais, que elas não colocam em primeiro lugar aquilo que os filósofos gregos colocavam, buscar encontrar amor à sabedoria, filosofia, né? Amar a verdade. Os gregos antigos, principalmente Sócrates, né? Platão, Aristóteles, eles vão descobrir, eles vão perceber que existe algo inteligente, existe uma inteligência superior a tudo, que rege tudo. Existe algo de inteligente, existem leis que regem todo o funcionamento das coisas. E essa inteligência eterna é que eles buscavam e adoravam, né? Logo depois chegou essa inteligência chamada sabedoria, se fez carne e habitou entre nós. Então, eu te convido a enviar esse vídeo também para pessoas que você conhece que não têm fé, ou que estão afastadas da fé católica, né? Para qualquer pessoa. Eu te convido a enviar esse vídeo. Por quê? Essa pregação, porque eu quero mostrar também um pouquinho, eu não vou explicar tudo, mas dados científicos, para quem tiver boa vontade, procurar e entender. Então, como eu disse, para aqueles que acreditam, nenhuma prova é necessária, para aqueles que não acreditam, nenhuma prova é possível. O Senhor deixou milagres extraordinários na sua igreja. O Senhor, como sinal da verdade, deixou milagres, aquilo que a ciência não pode explicar. É claro que Deus pode fazer milagres fora da Igreja Católica, claro que sim, embora toda a fonte jorre de Cristo Eucarístico dentro da Igreja Católica, mas o Senhor deixou marcas muito fortes na sua igreja. Eu quero deixar para você que está com a sua fé vacilante, que ainda acha que a fé e a razão entram em choque e não se completam, porque Deus nos criou plenos, Deus criou com a razão, com o nosso ser psicológico e nosso ser espiritual, e eles se complementam. Quando a razão dá o passo da fé, eu recomendo de ler o documento do Papa João Paulo II, Fé e Razão, Fides et Ratio, né? Eu vou só citar alguns exemplos. Você que nunca, por exemplo, pesquisou sobre o milagre de Nossa Senhora de Guadalupe, lá no México, você vai ver que os cientistas se dobraram diante dessa imagem. Você vai ver que os cientistas, quando examinaram o olho impresso nessa imagem, pedia que ela virasse um pouquinho o olho, pensava que esqueceu que estava examinando uma imagem e começou a falar como se fosse uma pessoa viva, né? Ele, de tão viva que é a pupila, os olhos de Nossa Senhora. Primeiro detalhe, eu vou falar muito rápido. O manto foi feito com um tipo de cipó. Não duraria nem 20 anos. Era o tempo que durava em média, lá em 1531. E esse pano está desde 1531 até hoje, 2020. Está lá inteiro. Se você for ver, os inimigos da igreja derrubaram ácido sulfúrico e não destruiu esse mantozinho feito de cipó. Colocaram uma bomba em algum tempo que o governo perseguiu os mexicanos e a religião. No tempo dos cristeiros, colocaram uma bomba, estourou, retorceu o aço, retorceu tudo, e não atingiu a imagem. Sim, quando caiu o ácido sulfúrico, ficou um pouquinho, uma mancha bem de leve, um aço que destrói coisas mais duras, né? E essa manchazinha tem sumido a cada dia mais. Você vai ver que o mesmo céu que hoje a astronomia comprova, que estava lá no dia 12 de dezembro de 1531, é o que está impresso ali na imagem, a posição das estrelas. São muitos detalhes incríveis. Deixa eu ver aqui, eu anotei alguma coisa. Também a tinta
a chamada tinta, entre aspas, que pintou aquele desenho, aquela imagem, os cientistas dizem que não existe tinta, não existe. É como se a imagem tivesse de uma forma superficial, acima, flutuando acima do pano, do tecido. É algo muito incrível, meus irmãos. E outra coisa, e esse é o detalhe mais impressionante de todos, nenhum cientista consegue explicar isso. Os olhos de Nossa Senhora são como olhos vivos. E refletido nos olhos dela, tem todas as pessoas que estavam na frente do manto. Se você não conhece o milagre de Guadalupe, procure ler a história. Quando o índio mostra o manto e caem as rosas, vai se pintando na frente do bispo aquela imagem, e estava o bispo, estavam algumas pessoas, todas estão refletidas no olho de Nossa Senhora. E agora, se assuste, pasme, no meu olho está refletido tudo o que estou vendo. Estou vendo a câmera, né? Estou vendo esse lugar dessa capelinha. Porém, se tiver alguma outra pessoa aí, está refletido o meu olho também. Então, na imagem de Guadalupe, não tinha só o que o olho dela refletia, mas o olho dela refletia o olho do bispo, que refletia ela com o índio de volta. É algo incrível, impossível, nem com a tecnologia que nós temos hoje, de alguém conseguir pintar, fora que eu já disse que não existe tinta, né? São muitos outros milagres, se você estudar sobre Nossa Senhora de Guadalupe. Não existe cientista que possa contestar isso. Como sinal do Apocalipse, a mulher vestida de sol, como sinal, ela disse, eu sou a mãe do Deus por quem todos vivem. Um sinal de que Jesus é o único Salvador. E outra, isso transformou aquelas tribos que eram canibais, aquelas tribos que eram cruéis com as crianças, faziam sacrifícios humanos, mudaram, se transformaram depois desse milagre de Guadalupe. A árvore conhece pelos frutos, mas, por exemplo, os corpos incorruptos na Igreja Católica, alguns corpos que estão moles, como se tivessem morrido agora, como se estivessem vivos. Os olhos, principalmente daquelas que viram Nossa Senhora, como foi Santa Bernadette, como foi Santa Catarina de Labouré, essas santas que viram Nossa Senhora, normalmente a maioria ficaram incorruptas, e quando se abre os seus olhos, estão ainda brilhosos, como que vivos. É incrível, meus irmãos, não existe ciência que possa explicar, e mesmo que alguns múmias, né, alguns que ficaram incorruptos porque foram conservados em algum lugar, esses corpos não foram conservados, não foram embalsamados, e milagrosamente estão tão inteiros como se tivessem acabado de morrer. Isso não existe dessa forma, não existe em outro lugar do mundo, como na Igreja Católica. Você vai ver o milagre do sudário, né? Eu, graças a Deus, dou testemunho aqui, um homem de Deus que foi um instrumento para a minha cura do câncer, né? Foi o doutor Anastácio. Ele se tornou um grande estudioso, ele é um cientista, ele é um homem de estudo, né? Um dos maiores infectologistas aqui do Ceará, professor na universidade, né? E tem ajudado também a muitas vidas nesse tempo dessa pandemia, a salvar muitas vidas. Este homem de Deus se enamorou pelo sudário, se enamorou, e ele viu que a ciência e a fé se completam, não tem como negação muitos milagres, né? O sudário é uma imagem em 3 dimensões, é uma imagem que foi impressa no negativo, né? É uma imagem que também não tem como pintar aquilo que existe nela. A única forma que os cientistas viram que pudesse deixar aquela marca seria uma explosão semelhante à explosão atômica, que foi a ressurreição de Cristo. Os detalhes da anatomia humana, da paixão, um conhecimento. Se alguém fosse fazer aquilo, teria que ter um conhecimento, uma habilidade que não existe nesse nosso tempo. Se no tempo, uma vez um outro cientista foi questionar o doutor Anastácio, mas olha, isso daí não foi feito na Idade Média, uma pessoa que não tinha conhecimento dessa área. Ele disse, você que é tão inteligente, você não poderia estar dizendo isso, porque só pode estar dizendo por falta de conhecimento, porque é algo que não é possível ser fabricado hoje, com toda a tecnologia de ponta que nós temos. Ainda mais no tempo da Idade Média. É um milagre extraordinário. Se você estudar mesmo o sudário, você vai ver que só não acredita quem não quer, né? E, deixa eu ver aqui, pronto, mais um milagre, as aparições marianas.
São milagres e milagres e milagres que acontecem em nome de Jesus em todo o mundo. Mas as aparições marianas não são somente curas, são milagres. Realmente, no sentido da palavra milagre, é algo que é contrário à natureza. As leis da física são mudadas. É algo que a ciência realmente se dobra. E as aparições marianas têm acontecido tantos milagres, milagres e milagres, que até mesmo um grupo de teólogos luteranos, em 1982, fizeram o Manifesto de Dresden, né? Consegui falar certo, escrevi aqui direitinho, Manifesto de Dresden. Eles disseram, é impossível não reconhecer que porque esses milagres não foram reconhecidos por cientistas católicos, foram cientistas de várias religiões e até ateus. E é inegável que em Lourdes, em Fátima, em tantos lugares de aparição, também em Medjugorje, mas na época eles não falaram, né? Ainda não era conhecida, tantos lugares de aparição, milagres que a ciência reconhece, e a igreja sempre cautelosa, sempre espera o parecer da ciência. Como negar, meus irmãos? Como negar? Só não enxerga que a ciência complementa a fé quem está com o coração endurecido, quem não quer buscar a verdade. Porém, eu dei esses exemplos, Sudário, Guadalupe, os corpos incorruptos, as aparições de Nossa Senhora, mas o ponto-chave que hoje nós estamos falando são os milagres eucarísticos. O coração de Jesus é a Eucaristia. Essa é uma verdade, esse é o nosso Deus, esse é o centro do universo, é esse coração, e esse coração está na Eucaristia, é a Eucaristia. O coração de Jesus é a Eucaristia, e isso a ciência vem nos mostrar. Antes de dizer alguns milagres eucarísticos, eu quero te lembrar o que está escrito lá em João capítulo 4. Anota para que você depois veja o diálogo de Jesus com a samaritana. A samaritana era uma mulher que vivia num povoado da Samaria, que era um povoado com mistura de idolatria e com a fé judaica, né? Tinha uma parte da lei de Moisés, mas tinha uma mistura de outros deuses que eles adoravam no passado. É uma longa história, né? A história da Samaria, o povo foi deportado e o rei da Síria mandou pessoas pagãs morarem no local. Porém, começaram a acontecer muitas desgraças para esse povo. Aí o rei disse, chame algum sacerdote lá deles, do povo judeu, para que fique com eles. E trouxeram alguns sacerdotes, mas cada um adorava o seu Deus e adorava também o Deus verdadeiro. Fizeram um sincretismo, uma mistura. E Jesus dialoga com a mulher samaritana, que ela percebe que ele é cheio de Deus, cheio do Espírito Santo. Ela ainda não sabe quem é Jesus, mas ela começa a perceber no diálogo. E ela pergunta, eu vejo que tu és profeta. Os nossos pais dizem que nós devemos adorar aqui, no Monte Garizim. E vocês, judeus, dizem que devem adorar lá em Jerusalém, no templo. Qual é a verdade? E Jesus diz, mulher, eu te digo, vem a hora, e essa hora já chegou, em que os verdadeiros adoradores do Senhor não adorarão nem aqui no Monte Garizim e nem no Templo de Jerusalém. Porque Deus é Espírito e os seus adoradores devem adorá-lo em espírito e em verdade. E Jesus vai dizer, mas vocês adoram o que vocês não conhecem. Nós adoramos o que nós conhecemos, porque a salvação vem dos judeus, quer dizer, ele corrige. É um povo que está no paganismo, está no erro. Mas Jesus já começa dizendo algo novo, começa dando esperança para essa mulher. Você vai poder participar dessa adoração do Deus verdadeiro, porque esse Deus verdadeiro desceu à terra e veio ao encontro dos homens, veio ao teu encontro. O que é essa adoração em espírito e em verdade? Antigamente, o único lugar que todos os judeus tinham que adorar, independente do país que estivesse morando, eles tinham que vir ao Templo de Jerusalém 3 vezes ao ano para adorar a Deus. Porque era lá que Deus manifestava a sua glória, sua presença. Porém, Jesus está dizendo que o centro do culto não vai mais ser em Jerusalém. O centro do culto vai ser espalhado por todo o mundo, para todos os povos do mundo. Por quê?
Em João capítulo 2 ele vai explicar. Quando ele faz a limpeza do templo, derruba as bancas do dinheiro dos cambistas e dizem, por que fazes isso? Com que autoridade? Né? Ele diz, destruam esse templo e em 3 dias eu erguerei de novo. E o evangelista vai dizer, ele falava do templo do seu corpo. A igreja é o corpo de Cristo. A igreja não é nada sem a Eucaristia. Mas alguém pode dizer, irmão, ele disse que vamos adorar em espírito e em verdade. Espírito não tem carne. O Espírito se fez carne em Jesus e fez o corpo de Cristo, que é a igreja. Sem a carne de Jesus não existe a espiritualização da nossa carne. Sem o corpo de Jesus, você não se torna espiritual. Não adianta dizer que você não precisa da carne de Jesus, não. A igreja é espiritual, os adoradores adoram em espírito, porque a carne de Cristo nos transfigurou, nos divinizou, nos tornou espirituais. Como São Paulo vai dizer em Coríntios 15, a ressurreição vai nos dar um corpo espiritual. E lá em Coríntios 10, de 11, ele vai dizer que esse corpo de Cristo já antecipa essa divinização. Nós nos tornamos um, como está em Efésios, já estamos sentados no trono do Pai, junto com Cristo, porque a carne de Jesus está na minha carne e a carne de minha está lá no trono de Deus. Nós somos um. A igreja é o corpo de Cristo e esse corpo se espalhou por toda a terra. Eu quero te lembrar que nas aparições de Nossa Senhora ela vai dizer que a igreja bela, você vê aqui essa capelinha, Maria Menina, que ainda estamos finalizando, né? Essa capelinha tão bela, tão singela, é feita para quê? Para nos reunirmos? Sim. Mas em primeiro lugar, para guardar Jesus eucarístico. As grandes catedrais, Catedral de Notre-Dame, catedral, as maiores que levaram anos para serem construídas, belíssimas, não são nada se não tiver Eucaristia. Sem Eucaristia é um monte de pedra, mesmo que sejam pedras abençoadas, santas, são pedras, madeiras, nada. Sem Eucaristia não existe templo de Deus nessa terra. Claro que o batismo e a Eucaristia nos divinizaram e já se assimilaram a nós. Nós somos templo de Deus? Sim. Eu e você somos a templo de Deus, porém esse templo está sendo construído. E nesse mundo que a gente vive, a todo momento está sendo manchada, está sendo sujo. Precisamos nos lavar. O sangue e a água que saem do coração de Jesus. A água representa essa purificação que o batismo e a confissão nos dão. E o sangue representa a vida na alma. O corpo sem o sangue não vive. Nós, sem a Eucaristia, não suportaremos. Principalmente nesses tempos. Você vai me dizer, mas irmão, alguns eremitas viveram anos sem a Eucaristia. Eles viviam numa penitência tão grande, numa pureza tão grande, que um pecadinho deste tamaninho, para eles era a pior desgraça do universo. Eles nunca ficariam em pecado mortal. E hoje os católicos vivem tempos, anos em pecado mortal e nem sabem o que é o pecado mortal, nem sabem quando cometeram um pecado mortal. Nunca como nesses tempos, o demônio da luxúria, quer dizer, o pecado da carne, como Nossa Senhora disse em Fátima, invadiu tudo. Eu lembro que o padre Luciano, que Deus o tenha, chegou aqui no Brasil em 1951, era um padre jovem de 20 e poucos anos. Ele vai dizer que ele, quando era padre jovem, nunca ele tinha visto as pernas de uma mulher de fora. E hoje em dia existe uma criança que tem essa inocência batismal, que nunca viu um corpo de uma mulher de fora. É só sair na rua, você vê o outdoor. Pecado está sujando a todo momento. E como é que a gente pode dizer que não precisa da Eucaristia? Nós temos fome e sede da carne e do sangue do Senhor. São Cipriano vai dizer século III, significa ano 250 mais ou menos. São Cipriano vai falar do Pai Nosso. E ele vai dizer, o Pai Nosso, que não é Pai de todos, porque aqueles que ainda não são batizados em Cristo são amados por Deus, mas não com a natureza divina, no sentido de pai. Claro que Deus ama cada um, mas ainda não foram divinizados. E ele vai dizer que o pão nosso também não é para todos ainda. Os primeiros cristãos ficavam só na primeira parte da missa, a liturgia da palavra, e saíam enquanto não eram batizados, não participavam do momento da Eucaristia. Só depois da vigília pascal, no sábado santo, que eles eram batizados, recebiam pela primeira vez a carne santa do Senhor. Eram divinizados. São Cipriano vai dizer, este pão não é para todos,
Como diz, não será lançado aos cães, né? Esse pão é somente para aqueles que foram divinizados pelo batismo e são filhos de Deus, de natureza divina, pelo batismo. E São Cipriano vai dizer assim, olha que bonito, olha que forte. Pedimos a dádiva desse pão todos os dias. Não aconteça que nós, que estamos em Cristo, ele vai dizer, o pão nosso de cada dia que nós rezamos, fala também das necessidades materiais, mas muito mais ele aponta para o pão da vida eterna, que é a Eucaristia. E ele vai dizer, não aconteça que nós, que estamos em Cristo e diariamente recebemos sua Eucaristia como alimento de salvação, sobrevindo alguma falta mais grave, quer dizer, o pecado mortal, nos abstenhamos e sejamos privados de comungar o pão celeste e venhamos a nos separar do corpo de Cristo. E o pior do que ficar sem comungar é um monte de católico comungando em pecado mortal. Comungando, como diz 1 Coríntios 11, a sua própria condenação. Nossa Senhora diz que essa é uma chaga terrível nos tempos atuais na igreja. E ela disse, eu mesma vou dar um basta nessa onda de sacrilégios. E ele vai dizer, porque são suas as palavras, eu sou o pão da vida que desci do céu, se alguém comer desse pão, viverá eternamente, o pão que eu darei é a minha carne, para dar vida ao mundo. Assim dizendo ele que viverá eternamente quem comer desse pão, é evidente que vivem aqueles que pertencem ao seu corpo e recebem a Eucaristia nas devidas disposições. Mas é de se temer, pelo contrário, que se afaste da salvação aquele que se abstém do corpo de Cristo. Se você está afastado do corpo de Cristo, é de se temer a sua salvação. Se você está, claro, nessa pandemia, é diferente, você está obedecendo à igreja, que por enquanto não pode, mas pessoas que não querem mais comungar, que estão longe de Jesus, não querem confessar, é de se temer a sua salvação e ir por água abaixo. São Cipriano, doutor da igreja, padre da igreja, perdão, está dizendo isso. É de se temer, pelo contrário, que se afaste da salvação aquele que se abstém do corpo de Cristo, conforme a advertência do Senhor, se não comerdes a carne do Filho do Homem, se não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós mesmos. E ele continua, uma leitura muito bela do Ofício das Leituras, que nós lemos há uma semana atrás. Muito forte, meus irmãos, muito forte. O corpo de Cristo está no meio de nós na Eucaristia, e porque nós recebemos, nós somos também. Os adoradores que o Pai deseja, adoram em espírito e em verdade. Que verdade é essa? Vamos meditar. O templo não é mais o de Jerusalém, o templo é o corpo de Cristo que nós recebemos. E, para aumentar a nossa fé, um milagre que aconteceu agora, em 2018. Aconteceu um terremoto terrível lá na Itália, em 2016, não sei se você lembra, e uma cidade chamada Arquata, né? O nome dessa cidade é a Igreja Santa Maria Assunta. Aconteceu que destruiu tudo o terremoto, derrubou a igreja, destruiu as obras de artes antigas, né? Tudo na Itália muito antigo, muito precioso. E o que aconteceu? Não conseguiram, tentaram algumas vezes pegar o sacrário, não conseguiram, debaixo de escombros, até que 1 ano e meio depois, conseguiram tirar o sacrário do meio dos escombros todos e descobriram que milagrosamente as partículas consagradas, as hóstias consagradas estavam intactas. Meu irmão, minha irmã, quando o pão é consagrado pelo sacerdote, deixa de ser pão. Não é mais pão, tem cheiro de pão, gosto de pão, aparência de pão, sabor de pão, mas não é mais pão. Isso se chama transubstanciação. Porém, a espécie eucarística, ela está na figura de pão, na aparência de pão, e acontece tudo o que acontece com o pão. Se não cuidamos, ela dá bolor, mofa. Isso é um sinal de falta de amor, a máxima doação de um Deus por nós, que se fez pequeno. Aí tem gente que diz, olha o Deus, eu já vi protestante dizendo, olha o Deus dos católicos, que não sabe nem se proteger, um Deus que mofa. Ora, meu irmão,
Quem é o Deus que você adora? Não é Jesus Cristo? Se você olhar, Jesus Cristo precisou da ajuda de São José e de Nossa Senhora para aprender a andar, para aprender a falar, para precisar de comida, senão ele morria. Deus que não sofre, um Deus impassível, se tornou mortal, frágil, criança. Ele precisou fugir de um rei terreno, Herodes. Quem é Herodes diante de Deus? Nada. Porém, Jesus quis precisar do cuidado de São José, do sofrimento de São José e de Nossa Senhora, fugindo para o Egito. Quem era Pilatos para julgar Jesus e condená-lo, julgar o juiz dos juízes? Mas isso faz parte da humilhação de Deus. Porém, Santo Tomás de Aquino vai dizer, no Calvário se escondia a tua divindade. Quem olhava para Jesus na cruz não via que ali estava Deus, via só um homem sofrido e humilhado. Ele diz, no Calvário se escondia a tua divindade, mas aqui na Eucaristia se esconde também a tua humanidade. És um Deus escondido, diz Isaías 40, se eu não me engano. És um Deus escondido por amor. Cântico dos Cânticos, ei-lo, atrás da janela, atrás da nossa porta, batendo, escondido. Ele está escondido ali por amor. Só que essa hóstia, mesmo consagrada, que poderia mofar. Claro que quando mofa, deixa de ser a presença, o sinal do pão, né? Então não existe mais a presença de Cristo vivo, a presença eucarística. Porém, meus irmãos, 1 ano e meio depois, em 2018, aconteceu esse milagre de encontrarem as hóstias com cheiro de novas, como se tivessem sido feitas, né? Naquela hora. Incrível, incrível esse milagre. E você pode ainda tentar inventar alguma história que alguém colocou, não era possível alguém mudar ali, que alguém mexeu. Olha, esse milagre apontou para um milagre que já aconteceu lá em Siena, na Itália, em 1730. Que aconteceu a mesma coisa. Não dá tempo de eu contar que foram roubar a Eucaristia, né? Não dá tempo de eu contar detalhes, mas quando a Eucaristia apareceu, encontraram de novo, deram toda a honra, toda a glória no dia de Corpus Christi, se eu não me engano, e logo em seguida o que aconteceu? Eles acharam algo, uma graça de Deus, mas não um milagre. Quando eles perceberam que aquelas hóstias que ficaram expostas para serem adoradas, não mofavam, não se corrompiam, não tinham bactéria, fungo nem nada. E quando eles olhavam de novo, depois de muitos dias, o cheiro como de um pão fresco, feito na hora. E continuava. De lá para cá, 1730, até hoje, pense aí quantos anos, as hóstias continuam intactas. Não deram mofo, não aconteceu nada. Esse milagre de Siena extraordinário, há mais de 200 anos atrás, agora se repete. No nosso tempo, 2018 foi encontrado. E ainda, eu disse para você que ia dar o testemunho da minha experiência, né? E de como eu fui um pouco esfriando e como o Nosso Senhor vem renovando. Mas antes eu quero ainda contar rapidamente que você que não conhece o milagre de Lanciano, eu quero te dizer, para você que já conhece o milagre de Lanciano, eu quero te dizer que esse milagre não aconteceu só há 1200 anos atrás. Ele está se repetindo hoje em vários lugares do mundo. Isso é maravilhoso. O milagre de Lanciano sempre marcou a minha vida, né? Para você que não conhece esse milagre de Lanciano, eu já contei algumas vezes aqui, rapidamente eu conto aqui. Um sacerdote, no ano de 800 e alguma coisa, lá na cidade de Lanciano, na Itália, tradicionalmente tem esse nome, porque dizem que é a cidade onde foi morar aquele soldado que perfurou o coração de Jesus com a lança, né? E então, nessa cidade, o sacerdote estava em crise de fé. Ele tinha dificuldade para acreditar que a Eucaristia era realmente o sacrifício de Cristo, o próprio Cristo vivo, a carne dele, porque ele não via carne. Depois das palavras da consagração, continuava a aparência de pão cheiro. Visivelmente, os sentidos não mostram nenhuma mudança. E ele começou a pedir a Deus, suplicar a Deus, que viesse em auxílio dessa tentação de incredulidade que ele passava. E Deus ouviu a oração desse sacerdote e fez um milagre que ficou para a história da humanidade. Antigamente não aconteciam tantos milagres eucarísticos, porque era tão grande a fé das pessoas, a certeza da Eucaristia, que não precisava. Porém, nesses últimos 2 séculos, meus irmãos, são muitos milagres, né? Eu conheci há pouco tempo vai ser
beatificado, canonizado, não conheço muito ainda, o Carlo Acutis, né? Ele, quando teve essa experiência, ele ficou louco de amor pela Eucaristia. Quando ele entendeu essa experiência que eu disse que muitos católicos ainda não tiveram, ele ficou louco de amor e queria viver só para a Eucaristia. E ele, muito novinho, morreu com 15 anos. Antes disso, ele fez um apostolado na internet, colocando a divulgação de muitos e muitos milagres eucarísticos, aparições marianas, para alguém como você, que tem um pouquinho de boa vontade para buscar a verdade, para buscar conhecer os sinais que Deus dá do caminho da salvação. Mas voltando, o milagre de Lanciano, esse sacerdote que não acreditava, Deus fez o grande milagre na hora que ele celebrou a missa e disse: isto é o meu corpo. E depois ele disse: isto é o cálice do meu sangue. Nessa hora, meus irmãos, da hóstia começou a jorrar o sangue, e o cálice, o vinho, se transformou, não só substancialmente, mas visivelmente em sangue. E ali aquela hóstia que se transformou totalmente em carne, começou a pingar, e até existem marcas desse pingo de sangue que o sacerdote aflito, né, deixou cair aquele sangue pela escada. É algo muito forte, porque não é só uma história que foi contada há muito tempo. E depois de tudo isso, guardaram com todo cuidado o corpo e o sangue de nosso Senhor. E primeiro milagre foi ter se tornado corpo e sangue, visível. Segundo milagre, você já viu um pedaço de carne durar tanto tempo sem apodrecer, sem se estragar? Aquela carne foi guardada com todo cuidado, e o sangue no cálice de cristal ficou coagulado, mas quando os cientistas examinaram, viram, anos depois, agora a NASA examinou, não lembro qual foi o ano que a NASA examinou, e viram que é sangue fresco, como se tivesse sido tirado na hora, sangue fresco, sangue tipo AB, que é o sangue mais comum entre os judeus. A carne era carne do coração, era carne do miocárdio, de partes do coração. Claro que a Eucaristia é Jesus inteiro, mas, meus irmãos, são 1.200 anos. 1.200 anos que esta carne está lá inteira, que este sangue está lá inteiro. O que a ciência diz? O que pode se dizer desse milagre? E pessoas que realmente rejeitam a Deus, não querem buscar, não querem amar Jesus Cristo, pisam em Jesus Cristo, desprezam a fé, desprezam a igreja, dizem isso é invenção, mudam todos os dias, não veem que até a ciência, até os inimigos, até aqueles que são ateus, viram, e a resposta que eles deram: o verbo se fez carne. Pesquisa, meu irmão, não é a igreja que diz, é a ciência. Mas aqueles que não têm fé e não querem acreditar, vejam então pelo menos que isso não aconteceu somente há 1.200 anos atrás. Isso continua acontecendo nos dias de hoje. Bastaria uma vez, porque não foi algo que aconteceu e se tornou lenda. É só você ir na cidade de Lanciano, na Itália, e lá está o milagre. É só você ir na NASA ou pesquisar na fonte do que a NASA pesquisou e ver que eles, até os inimigos da igreja, reconhecem. É igual o Milagre do Sol. No Milagre do Sol, um jornal que era ligado a uma seita, né, uma sociedade secreta inimiga da igreja, que estava perseguindo a aparição de Fátima, dizendo que era mentirosa. O jornal O Século, quando acontece o Milagre do Sol, o próprio jornal vai dizer que aconteceu o milagre, porque eles foram lá para provar que era mentira. E viram, 13 de outubro de 1917, que o milagre era verdadeiro. Meu irmão, minha irmã, só não acredita em Jesus Cristo quem não quer. Um único Salvador é Jesus Cristo, e esse único Senhor deixou uma igreja nessa terra baseada, a sua adoração dessa igreja baseada no seu corpo e no seu sangue, que é o novo templo. E esse corpo é a Eucaristia. Esse coração que é o templo vivo de Deus é a Eucaristia. A Eucaristia é o coração de Jesus. E como eu dizia, você pode ir lá na cidade de Lanciano ver, mas muitos e muitos e muitos, centenas e centenas de milagres. Carlo Acutis, quando se apaixonou pelo mistério da Eucaristia, começou a divulgar, pesquisa sobre os milagres eucarísticos, um mais assustador que o outro, na grandiosidade, na beleza, na majestade do amor de Deus. Uma vez me tocou muito
um milagre eucarístico recente. Não sei se foi aqui no Brasil que os bandidos foram roubar o sacrário pensando que tinha algum tesouro material, queriam ouro, queriam dinheiro. E quando abriram aquele cofre, né, que tem a maior riqueza de todas, viram que só tinha pão ali dentro. Na visão deles é somente pão, e jogaram aquilo no chão. O milagre que Deus fez poderia ser mandar um raio cair na cabeça desses homens. Não, o milagre que Deus fez foi fazer com que as hóstias consagradas começasse a sair uma luz delas para a conversão daqueles homens. Jesus é desprezado, pisado e maltratado, mas a vingança de Deus qual é? Amar. Porque Ele sabe que depois dessa vida, na hora da morte, nós teremos uma prestação de conta que será tremenda. E se não tivermos aproveitado essa vida, porque Jesus disse a Santa Faustina, esse é o tempo que eu tenho para dar minha misericórdia. Depois vai vir a justiça. Ai daquele que não soube aproveitar e viver aqui nessa terra debaixo dos raios da minha misericórdia. O sangue e água. A confissão e a Eucaristia. Pedir a misericórdia de Deus, perdão dos seus pecados aqui nessa terra. Por isso é edificante. Como Jesus faz milagres cheios de ternura e de amor, até com os bandidos que roubaram a sua Eucaristia. Meus irmãos, eu quero citar para você aqui, para você pesquisar. Claro que eu não vou explicar cada um desses milagres. Mas olha, em 1996, o Papa Francisco, quando era cardeal lá em Buenos Aires, ele participou, ele encaminhou para os estudos científicos esse milagre extraordinário em Buenos Aires, idêntico ao milagre de Lanciano. Quando o cientista foi examinar, ele não sabia que aquilo tinha sido um milagre eucarístico, que tinha sido vindo da Eucaristia. Pensou que era um tecido tirado de uma pessoa humana. E o homem ficou assustado porque estava vivo. Ele ficou assustado com o tipo de sofrimento que essa pessoa não passou, mas estava passando. Era indicação de um tecido vivo do coração que passava por uma angústia, um estresse tão alto, máximo de sofrimento. Isso impressionou o cientista e ele perguntou, de onde? De quem é isso aqui? Até que explicaram para ele que era da Eucaristia. E outro, além da Argentina, em 2006, não sei se eu sei pronunciar certo, Tistla, no México, o mesmo tipo de milagre, né? Depois, a pronúncia Sokolka, né? Polonês, é difícil de pronunciar, em 2008. O mesmo milagre, a Eucaristia caiu no chão e o padre pegou e colocou na água, como assim a igreja ensina, né? Para poder dissolver. E quando dissolveu, ficou aquele coágulo, que não era só sangue, e viram que era um pedaço de carne, e um pedacinho ainda na aparência de pão que não se dissolveu. E quando examinaram, a mesma coisa, o mesmo tipo sanguíneo, né? Viram DNA humano, todas as características do milagre de Lanciano, e do sangue que está no Santo Sudário, também tipo AB. Meus irmãos, ainda outro milagre, e sobre esse milagre eu vou fazer um breve comentário. Se escreve Legnica, mas se lê Legnica. Me desculpe porque é difícil pronunciar. Legnica. Na Polônia, aconteceu em 2013 esse milagre. E aí é o testemunho que eu disse que eu iria dar para vocês, né? Esses dias a nossa madre fundadora, a Madre Jane, uma das fundadoras, junto com a Madre Kelly, né? Ela estava dando uma formação sobre a Eucaristia e ela leu para nós esse milagre, que eu não conhecia, esses dias. E quando ela leu esse milagre, algumas coisas do texto que foi lido me tocou muito. Por quê? Porque Jesus foi reacendendo em mim algo que há muito tempo Ele me mostrou e que estava como que se apagando dentro de mim. Olha aqui o que o texto vai dizer, um pedacinho. O médico diz assim, mas o que mais me choca como cardiologista, diz o Dr. Serafini, é que esse coração que ele examinou está profundamente sofrendo. Este coração que ele examinou, a Eucaristia, está profundamente sofrendo. Encontramos sinais que descrevem um contexto patológico muito preciso, como encontrado em corações sofridos devido ao estresse intenso.
É esse quadro clínico representado pelo infarto no estresse, que afeta aqueles que estão angustiados com notícias terríveis, como, por exemplo, o luto familiar, ou que está sofrendo de trauma físico ou um trauma moral extremo. Estamos diante da carne e sangue de um homem agonizante. Não é de um homem morto, é de um homem sofrendo agora, agonizante, cujo quadro clínico é compatível com o daqueles que foram torturados e pendurados em uma cruz. Meu irmão, minha irmã, isso é impressionante. Isso é assustador, bem dizendo. É incrível, meus irmãos. Como pode a ciência comprovar de uma maneira tão perfeita, e se você vê o sudário diz a mesma coisa, que esse coração de Jesus apareceu a Santa Margarida Maria Alacoque, olha aqui, ó, cercado não de flores, cercado de espinhos. Jesus chorava tantas vezes que ele apareceu a Santa Faustina. A outras santas ele se manifestava no período do carnaval, sangrando, cheio de feridas. Jesus não sofreu somente há 2000 anos atrás. E é essa experiência que eu partilho com você. Quando eu entendi o que era a Eucaristia, lá no ano de 1996, 1997, quando eu tive a minha experiência forte e a minha conversão, a minha experiência com a Eucaristia, se eu visse na mão do Padre o sangue começar a jorrar, não mudava nada. Eu costumo dizer que eu não tinha fé, porque mesmo que eu não visse, era como se eu estivesse vendo toda a paixão acontecendo durante a missa. Isso é o que acontece. Mas Deus me deu uma graça de eu entender que a missa era o sacrifício de Jesus atualizado. E a cada missa, Jesus era ferido de novo pelo desprezo da humanidade. E a mesma dor que ele sentiu, não porque o padre celebra a missa, mas porque toda a oferta do sacrifício ainda rejeitado, os homens desprezando, pecando e pisando em cima de Jesus Cristo, jogando Jesus fora da sua vida, e às vezes até indo para a igreja, não quer viver os mandamentos, quer viver o egoísmo, o apego a essa terra, aos bens materiais, a fama, a riqueza, a beleza. Então, quando Deus me deu a graça de entender isso, eu quis deixar tudo na minha vida por Ele. Quando eu entendi o que acontece na missa, o que é a carne de Jesus na Eucaristia, é a paixão atualizada. Jesus sofre hoje. Jesus apareceu a Santa Margarida com esse coração ferido, sangrando, pedindo consolação, pedindo reparação, para que não sejam condenados aqueles que estão ferindo, inclusive nós que ferimos. Meu irmão, minha irmã, quando eu comecei a entender isso, quando eu comecei a compreender isso, um véu se rasgou na minha frente e o mistério se apresentou. Isso foi o sinal da minha vocação. Isso foi o que me trouxe para viver dia e noite aqui com Jesus no Santíssimo Sacramento, para sendo adorado, sendo glorificado. Aqui nossa vida gira, você tem percebido isso? Somente em torno de Jesus. Todo o trabalho, todo o sofrimento, toda dificuldade é por amor a Ele, pela salvação das almas. Entendemos o sentido do sofrimento como as criancinhas de Fátima, que é se unir a essa dor de Jesus para salvar as almas. Quando eu comecei a entender isso, minha vida mudou. Porém, os anos vão passando e, claro, eu continuo acreditando nisso, mas aquele mesmo sentimento, nem sempre você não vive de sentimento, né? Porém, quando a madre leu aquilo, Jesus me fez fazer um exame de consciência. Quando eu estou diante de Jesus adorando, eu estou lembrando que esse Jesus na Eucaristia que eu estou adorando está em união com cada pessoa que está num presídio sofrendo, que está na cama do hospital, que está pensando em tirar sua própria vida, que está indo se prostituir, que está indo sacrificar o seu filho no aborto, a criancinha que está sendo morta pela sua mãe, que Jesus está em cada pessoa que está em depressão, síndrome de pânico, ansiedade, cada pessoa que está desesperada, cada pessoa que está se envolvendo com coisas criminosas, adolescentes, crianças, jovens, que está se viciando em drogas, que está caminhando para um caminho de perdição, de perder sua salvação para sempre.
Jesus começou a me fazer lembrar que cada vez que eu estava diante dele, é um coração chorando, sofrendo, precisando do meu amor. E uma gotinha do meu amor pode ajudá-lo a salvar muitas almas. Claro que eu sempre acreditei, nunca deixei de acreditar nisso, mas o Senhor quer reavivar isso dentro de mim, e eu hoje partilho isso com você. Ele quer reavivar isso no teu coração, e se você ainda não teve essa experiência, leia João capítulo 6. Essa passagem mudou a vida desse pastor protestante que eu disse, mudou a minha vida, vai mudar a sua vida. Leia. E no original grego, eu desafio um pastor protestante de ler o original grego, que Jesus usa a palavra phagein, né? Que significa tomar, comer no sentido de receber, mas depois Jesus muda para troguin, que significa mastigar, comer. Não dá tempo de eu explicar aqui, mas leia João capítulo 6. E se você é estudioso, conhece um pouquinho do grego, leia no original em grego e veja a grandeza da nossa igreja toda centralizada ali na Eucaristia. Quem não comer da minha carne e não beber do meu sangue, não vai ter a vida. E o mundo está passando fome, meus irmãos. E os católicos não têm sido católicos de verdade. Se os católicos comungassem bem, rezando o rosário antes, se confessando antes, lutando contra os seus vícios antes, esse mundo não era o mesmo, porque estava cheio de Madre Teresa de Calcutá, estava cheio de São Francisco de Assis. Eu confesso que eu sou pecador como você, mas se a minha força não for a Eucaristia, eu não sou católico de verdade. Se eu não me preparo bem para comungar, como Nossa Senhora ensinou em Medjugorje, através do rosário, através do jejum, através da penitência, através da Sagrada Escritura, conhecer a Sagrada Escritura, através da confissão mensal, pelo menos Nossa Senhora pede, embora a igreja exija, no mínimo, uma vez por ano, quem passou de um ano sem confessar, não pode receber o corpo e o sangue do Senhor. Quem cometeu um pecado mortal não pode receber o corpo do Senhor sem antes se confessar, senão está destruindo a sua alma, destruindo a igreja e não construindo. Meu irmão, minha irmã, são muitos milagres e nosso tempo já está acabando, né? Mas eu queria dizer para você que essa descoberta da Eucaristia muda as nossas vidas. Eu iria contar com mais detalhe, não dá tempo, estendi demais, mas eu quero te lembrar que essa experiência com a Eucaristia muda a tal ponto a vida que algumas pessoas tiveram uma vida eucarística só para Jesus, no sentido estrito da palavra, que se alimentavam somente da Eucaristia. Algumas bebiam água também, né? Outras ficaram anos sem nem comer, nem beber água, só a Eucaristia. O que a medicina diz sobre isso? Impossível. Eu vou citar só alguns exemplos. No século XIII, Bem-aventurada Alpais de Cudotte, na França, muitos anos viveu só da Eucaristia. Século XV, Santa Liduína, uma grande santa, viveu 19 anos, uma holandesa, só da Eucaristia. São Nicolau de Flue, da Suíça, viveu 19 anos também do século XV. Já no século XIX, muito mais milagres eucarísticos. Maria Julie, na França, viveu 5 anos, só da Eucaristia. Beata Alexandrina Maria da Costa, eu sou muito devoto dessa beata, viveu 13 anos só da Eucaristia. A Teresa Neumann, uma alemã, uma grande mística alemã, viveu 36 anos só da Eucaristia. Marta Robin, uma francesa, gosto muito dela também, né? Viveu 50 anos, ela morreu no ano que eu nasci, que começaram as aparições de Medjugorje em 81. Essa Marta Robin viveu 50 anos só com o pão do céu, só se alimentando da carne de Jesus, do coração de Jesus. Grandes santos, não só no tempo de São Francisco, de Santa Teresa d'Ávila, no nosso tempo, e são desconhecidos. E ainda uma outra chamada Luísa Picareta, né? Um nome engraçado aqui no Brasil, mas italiana, ela viveu 64 anos somente se alimentando da Eucaristia. Só para citar, por exemplo, Alexandrina, quando começou esse fenômeno místico, essa beata Alexandrina de Portugal, eu tive a graça em janeiro de visitar o lugar onde ela viveu, né? Ela pulou de uma janela para proteger sua castidade e ficou o resto da sua vida numa cama paralítica, né?
A Beata Alexandrina, durante esses 13 anos, no início, acharam estranho e colocaram ela internada no hospital. Ela ficou 40 dias sendo vigiada pelos médicos e ela não bebia água, não tinha soro na veia, não comia nada, não urinava e não defecava. Durante 40 dias, vigiada, atestada, uma vigilância cerrada. E ela não comia, não bebia. Uma pessoa normal já deveria ter morrido. E mandaram ela de volta para casa e disseram que aquilo não tinha explicação. Só que ela não ficou 40 dias dessa forma. Ela ficou 13 anos vivendo só de Jesus. Beata Alexandrina Maria da Costa. Então, meus irmãos, eu quero terminar dizendo que Jesus sofre hoje. Misticamente, no seu corpo místico. É algo tão profundo, tão misterioso. O coração de Jesus precisa de você. O coração de Jesus sofre hoje ainda. Porque muitos homens, com tantos sinais, e Deus não quer forçar ninguém, Ele nunca vai forçar ninguém a optar por Ele. Jesus teme a perdição dos meus parentes, dos seus parentes, a minha perdição, a sua perdição, porque quem não comer minha carne não viverá. Claro que uma pessoa que morre buscando a Deus de forma espiritual, de forma mística, Jesus vai unir essa pessoa à carne dele. Né? Não vamos desesperar, porque a misericórdia de Deus ultrapassa. Mas muitos estão morrendo desprezando Jesus. E muitos estão vivendo sem esse alimento de vida eterna. E muitos até na igreja, achando que estão comungando, mas estão comungando em pecado grave. Não estão, sua plantinha, a graça de Deus na sua alma não está crescendo, está afundando cada vez mais na lama. Poucos amam Jesus eucarístico de verdade. E hoje o coração de Jesus te faz o convite. Dia do Senhor. Depois de ter celebrado o coração de Jesus, o coração de Maria, como em Fátima, esses dois corações dizem para você que esperam a sua participação nessa obra de salvação. Eu quero terminar contando brevemente um testemunho do que aconteceu quando eu fui agora em Jerusalém. Né? Então, quando eu estava na Basílica, onde Jesus ressuscitou, né, do Santo Sepulcro, e quando eu toquei lá no lugar onde a pedra onde Jesus ressuscitou, onde aconteceu o milagre, estava o Santo Sudário, e quando eu fui participar da missa, logo depois aconteceu que antes da comunhão eu pensei, Senhor, que maravilha tocar aonde o Senhor ressuscitou, tocar onde o Senhor morreu na cruz, ver o lugar, tocar. Mas muito mais, é o teu corpo está em mim. O corpo, a tua vida está em mim. E eu me lembrei daquela música, uma música antiga. O corpo que era dele, eu comerei agora. O sangue que era dele, meu será. Belíssima essa canção, cantava na minha paróquia muitas vezes. E eu pensei assim, Senhor, se tocasse essa música seria tão bonito. Lá em Jerusalém, né? Lá longe. Claro que a gente estava com um grupo do Rio Grande do Sul, né? De brasileiros. A gente aproveitou a missa deles. Mas eu pensei, se tocasse essa música seria tão especial. Eu acabo de pensar isso, meus irmãos. Na hora do início da comunhão, começam a tocar essa música. Porque Jesus quis deixar marcado no meu coração que não era só um lugar de pedra que ele viveu. A Basílica, Jerusalém, não é o lugar mais sagrado, de jeito nenhum, do que o novo templo, que é o corpo de Cristo. E eu posso dizer, e você pode dizer, não somente eu toquei no lugar onde Jesus ressuscitou, não somente eu toquei nele, mas o corpo que era dele, agora é meu, está aqui em mim. O sangue que era dele, eu beberei agora, nesse domingo, eu vou beber esse sangue e comer dessa carne. Que essa experiência com o corpo e o sangue de Jesus, como sagrado coração vivo, palpitante e ainda sofrido, estendendo a mão para você, pedindo consolação e pedindo amor, te ajude a encontrar o sentido da tua vida. Essa experiência que o Carlo Acuti teve e que eu agora peço a Deus que renove em mim, que o Senhor te dê essa mesma graça nesse domingo e no resto da sua vida. Deus te abençoe e Nossa Senhora te faça uma alma eucarística, apaixonada pelo Senhor.